Olá pessoal, eu sou Cleidiana Ramos, sou jornalista, doutora em antropologia e produzo conteúdos de memória para os canais do Grupo à Tarde. Eu sou Priscila Dória, jornalista e repórter do Grupo à Tarde. A gente está aqui na seção Cybercultura, do Projeto REC. Nessa seção a gente comenta diversas produções, né? Hoje, por exemplo, a gente vai falar sobre um mangá. E é um mangá muito interessante. Apresenta ele aí, Priscila. Então, o mangá que a gente vai falar hoje são Jovens Sagrados. É simplesmente Jesus e Buda dividindo um apartamento, no Japão. E tentando que esconder, por assim dizer, né, a divindade deles, os poderes deles, os dois tentando esconder. Uma coisa interessante, né, sobre o mangá, ele é publicado aqui pela New Pop, tá no primeiro volume ainda, estou sofrendo esperando os próximos, mas também ele tem uma versão em anime já, produzida, que está sendo repercutida por aí, e as pessoas gostam muito, apesar, né, de se falar sobre religião, que às vezes gera muita polêmica. A sinopse básica é a seguinte: o humano despertado Buda e o Filho de Deus, Jesus, após superarem com sucesso o fim do século, ambos dividem um apartamento em Tachikawa, Tóquio, para passarem as férias. E é isso. Como isso não pode ser divertido? É muito interessante porque a gente tem muitas leituras, claro, né? Se a gente for pensar aqui, né, o Ocidente, a história do Ocidente, qual é o tempo do Ocidente, antes e depois de Cristo. Entender de cristianismo, né, faz parte de entender um pouco do que nós somos, né? Tudo nosso tem a ver com isso, né? O Brasil, né, o processo de colonização do Brasil, né? Não à toa, se a gente for pensar aqui, a igreja faz parte, a igreja católica, né, faz parte do processo, a própria fundação de Salvador, na Frota de Tomé de Souza tem jesuítas, os jesuítas vão ter um papel fundamental. Então, assim, não tem como a gente ignorar, né? Mas o interessante, né? Por isso que tem tantas produções, talvez, sobre Jesus, né? Por outro lado, o budismo é uma das religiões mais importantes do mundo, né? E por conta disso, no caso de Jesus, por exemplo, não se fala, porque a história de Jesus tem um hiato, né? Então, a gente sabe muito sobre o antes, o nascimento, né? Mas aí tem um hiato, né? A vida dele, por exemplo, nos evangelhos, né? O evangelho mais histórico, digamos assim, que tem o de Lucas, conta a vida dele até os 12, do nascimento até os 12. E aí quando ele reaparece, ele já está pregando, né? E as pessoas falam assim: Jesus morreu, segundo a tradição, com 33 anos, ele era jovem. Ele não é jovem. Para muita gente, 33 anos é jovem, não é jovem, né? Para a vida dele, para aquele mundo dele, ele é um homem de meia idade, aos 33 anos. Então, assim, é uma coisa muito diferente, né? Se fala tem várias abordagens, muitas produções sobre Jesus, polêmicas, como por exemplo, né, os filmes, como o filme A Última Tentação de Cristo, né, que foi um filme extremamente polêmico, ao mesmo tempo A Paixão de Cristo, né, o que foi dirigido por Mel Gibson, né, A Última Tentação de Cristo é de Martin Scorsese. A Paixão de Cristo já foi de Mel Gibson, e Mel Gibson tentou fazer uma coisa muito próxima da fé, né, e ao mesmo tempo dá ênfase à tortura, né, à crucificação, né? Agora que a gente está aí em tempo, né, entrando na quaresma e tal, então dá muita ênfase. E outros filmes, né? A gente tem filmes que, por exemplo, o rosto de Jesus não aparecia no cinema, né? E aí vão vir outras coisas, outras produções, né? Desde produções completamente polêmicas, como Dogma, né? Que é uma grande brincadeira, né? Com Jesus, com tudo, né? É uma grande brincadeira com aquele momento, né? E muita polêmica, muita polêmica. Mas a gente tem também, né, outras, né, na própria literatura, né? A gente tem ali um livro belíssimo de Saramago, e Saramago foi extremamente atacado quando ele escreveu o Evangelho segundo Jesus Cristo, uma ignorância tremenda. É um livro, eu nunca vi um ateu falar de forma tão respeitosa, né? E tudo isso por conta de algumas questões que ele coloca ali, né, como por exemplo um possível relacionamento de Jesus com Maria Madalena. Isso choca, né, de alguma forma, alguns grupos chocam e tal. Né? Ainda mais um país tão católico como Portugal. Mas um livro belíssimo, livro de língua portuguesa, belíssimo. Mas também tem os outros iconoclastas, como por exemplo Glória Vidal, com Ao Vivo do Calvário. Né? Uma obra dos anos 80, mas que brinca com um monte de coisa. Viagem no tempo, com o Chico Maclay. E olha, naquele tempo ali, naquele livro de Glória Vidal, já tem até cybercultura, se a gente pode dizer assim, porque tudo começa, né, a história do Ao Vivo do Calvário, é, na verdade, um pirata que ele invadiu o sistema no tempo e ele está apagando todos os evangelhos. Não tem mais evangelho. Então, aí tem uma viagem no tempo e São Timóteo recebe a incumbência de escrever um testamento que não seja apagado, que drible o pirata, mas, ao mesmo tempo, ele é âncora
para transmitir, são 2 emissoras de TV americana. Tudo isso o Gore Vidal enfiou nesse romance, tá? Ele é um dos âncoras que vai transmitir ao vivo do Calvário, a morte de Jesus, como um grande espetáculo. São 2 emissoras brigando. Então, assim, né, o interessante, talvez, dessa história aí é porque, assim, é uma coisa que é Jesus jovem. É Jesus jovem. Quando se tem várias teorias que Jesus foi pro Tibete, então talvez por isso eles tenham juntado eles 2. Então, assim, gente, acho que é bem bacana. Né? Bem vale muito a pena. Eu acho que esse tipo de interpretação, e como é no mundo atual, por assim dizer, traz muitas coisas do dia a dia. É ele morando com um colega de quarto que, por acaso, é Buda. E ele tem que fazer compras, tem que pagar as contas, ele tem que economizar para comprar porque ele vira assim um fanático pelas coisas. Assim, você fica, gente, mas isso aqui eu não conhecia. Mas aí, ao mesmo tempo, o que eu acho interessante na história é justamente isso. Ao mesmo tempo, ele ainda é Jesus. Então, ele é uma pessoa que é abnegada, que é aquilo. E aí ele fica assim, mas será que isso que eu tô fazendo é certo? Ele entra em questionamentos sobre a índole dele e as coisas que eles estão fazendo. É muito, 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 muito legal. E o interessante é eles tentando esconder os poderes, exatamente, né? Exatamente. Buda brilha. Buda brilha quando ele fica muito emocionado, quando as pessoas reconhecem ele na rua. Quando ele é virtuoso e tal. Então, eles aí ficam tentando Tem esconder. uma cena incrível que é Jesus tentando, quando eles estão de férias, tá muito calor, eles querem pra uma piscina, pra uma praia, e Jesus fica, mas será que eu vou conseguir mergulhar? Ou eu vou andar por cima da água? E você fica, gente, eu nunca tinha pensado nisso. E aí você começa, é uma mistura muito legal que o autor fez da história que a gente conhece, do que a gente sabe, tanto sobre Jesus quanto sobre Buda, mas incorporado numa realidade que seria a nossa, de como eles seriam com os poderes que eles têm, vivendo como a gente. Sim, é possível comprar... Sim, tanto no site da editora, quanto em livrarias, você acha? Já em livrarias. E a expectativa agora tá pro 2º volume, e aí estamos torcendo para que saia logo. Pois é, gente, aqui é assim, informação qualificada nos canais do Grupo à Tarde, então fiquem ligadas, fiquem ligados. Gente, muito obrigada e até a próxima.